Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Filhos do Trovão e hoje o nosso convidado é Ricardo Duarte. O Ricardo é pastor, é pai e é marido e vem diretamente do Algarve, mais precisamente de Lagos. É fundador do United Conference e presidente do Ministério Liberando Fogo. Hoje eu acredito que vai ser uma grande conversa, não percam, vejam até ao fim, partilhem com os vossos amigos e antes de mais, sigam-nos nas redes sociais, sigam o Ricardo, vamos deixar aí o arrobazinho do Instagram para seguirem, para nos seguirem nós também, e é isso pessoal, uma boa conversa. Ricardo, Duarte, dar-te aqui um bacalhau, um aperto de mão. Amém. E agradecer-te teres vindo desde o Algarve até aqui, a Azeitão, onde nós temos o nosso estúdio do podcast. E como o Renato acabou de dizer, para nós é um privilégio ter-te aqui, porque sabemos que da parte de Deus tu carregas muita coisa, não é? E o nosso propósito ao termos criado este podcast é precisamente isso, é trazer pessoas que possam não só testemunhar de Jesus Cristo e do poder de transformação que existe no Evangelho, mas também pessoas que queiram avivar esta nação através do Espírito Santo e através do Evangelho de Jesus Cristo. Amém. E como eu sei, como nós sabemos que tu és um homem que tem no coração esse propósito, o propósito do avivamento, de, como eu costumo dizer, abanar as águas, afoguear o coração desta nação, Portugal, que é esta que nós temos, é essa onde nós estamos. Sem dúvida. E começo por te referir algo que eu encontrei a teu respeito, que aconteceu na tua vida, eu penso que foi há alguns anos já atrás, acerca de uma profecia da Cindy Jacobs, que ela teve uma palavra profética para a nação portuguesa. Queres partilhar um bocadinho sobre isso? Sim, primeiro quero-te agradecer pelo convite e é um privilégio estar aqui com vocês e creio que vai ser uma bênção esta conversa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bem, acho que começou em 2000 e a Cindy Jacobs, eu estava em casa, eu não era pastor, eu andava numa igreja, era um irmão que andava na igreja e que ouvi esta profecia da Cindy Jacobs a falar sobre Portugal. Ela estava em Miami, na igreja do apóstolo Maldonado, e ela profetizou e teve um sonho em que viu um grande avivamento em Portugal. Eu estava a ver essa profecia e ver algo dentro de mim para convidá-la. Bem, como não tinha igreja, não era pastor, era simplesmente um irmãozinho, não é? Um irmão da igreja, como costumam dizer, e eu fiz um convite. Olha, Cindy, venha a Portugal para fazer uma conferência consigo. Foi a minha primeira conferência, creio que foi em 2017. Por a graça de Deus, ela aceitou. Depois dela vir a Portugal, ela disse-me: Ricardo, eu não tinha referências tuas, eu não te conhecia. Normalmente eu ponho esses convites, jogo para trás e nem vejo. Só pela graça de Deus, ela veio e aceitou o convite. Ela abriu umas portas para o mundo. Foi uma bênção cá em Portugal. Foi a primeira conferência assim grande no Algarve, que eu me lembro, pelo menos. E a partir daí, ela veio a Portugal, foi uma grande bênção, lembrou a palavra. E criamos uma amizade muito forte e através dela literalmente o mundo abriu para mim. Então foi uma grande conexão, foi uma bênção e foi o Espírito Santo que trabalhou aí, porque financeiramente não tinha também, porque como devem calcular uma conferência, as pessoas às vezes não têm noção os gastos que não têm noção. Imagino só. Né? Uns criticam porque se cobram, outros criticam porque não se cobram. Bem, não têm noção, só quem faz as conferências é que tem noção o dinheiro que se gasta, não é? E para dizer, irmãos, que quem cobra para as conferências, simbolicamente, não é para vender a palavra de Deus, é para cobrir o espaço, não é? O som, os técnicos. Os técnicos, não é para vender a palavra. E foi isso assim que aconteceu, foi uma bênção, e a partir daí ela tem sido a minha mentora, junto com o Ricardo Rodrigues, e temos caminhado desde 2017 até agora, tem sido uma grande bênção na minha vida. Glória a Deus por isso. Foi a partir daí que começou. Corremos aí um pouco as tuas redes e vimos algumas fotos e vimos aí algumas personalidades que eu tenho aí alguns livros deles, Benny Hinn e outros. Isso foi o ano passado. E deu para perceber que tu tens aí uma rede, entre aspas, né? Connections e conhecimentos. Como tu dizes, e eu acredito que essa é a razão, promovidas pelo Senhor Espírito Santo. Foi, sem dúvida, sem dúvida. Todos estes contactos que eu tenho dado e o privilégio de eu estar com estes grandes homens de Deus não é derivado daquilo que eu construí ou que eu tenho. Jamais. Tem que ser mesmo pela graça e o favor de Deus. Sem dúvida alguma.
E a respeito dessa palavra da Cindy Jacobs, eu acho que nunca vi esse vídeo, mas ela falava assim, por alto, o que é que ela falava a respeito da nossa nação? Eu acho que no sonho, que eu me lembro bem, ela viu a mão de Deus no sonho, literalmente, em Portugal, e viu Portugal a arder num grande avivamento. Literalmente isso. Um sonho que ela teve. Acordou, ela disse, olha quem está aqui em Portugal, na conferência. Eu ontem tive um sonho e vi a mão de Deus, creio que foi isso, sobre Portugal, e um grande avivamento a acontecer lá. E vários profetas já me disseram que o primeiro será o último, não é? Portugal a porta de entrada para a Europa. Eu creio que é assim, eu creio que nós temos as profecias, nós temos as palavras liberadas, só que acho que há um problema que nós estamos a fazer em Portugal, é que estamos à espera. A gente não pode esperar pela profecia, a gente tem que agir sobre a profecia. É diferente. Se eu esperar para a profecia, ela não acontece. Eu tenho que agir sobre a profecia. E muitas vezes a gente continua a dizer, o avivamento vai vir. O avivamento vai vir. Não, nós temos que ser a resposta. Nós é que temos que agir sobre essa palavra. É que muitas vezes nós dizemos assim, olha Deus, manda o avivamento. E Deus está lá em cima. Vocês são o avivamento. Vocês são a resposta da vossa oração. Então acho que o tempo de esperar acabou. Acho que é o tempo de agirmos. Nós pastores, nós igrejas, de agirmos sobre a palavra que nós temos. Porque há homens de Deus que esperam 20, 30, 40 anos por uma profecia, porque não agem sobre ela. Nós temos que agir sobre ela. Temos que agir hoje. Eu e tu temos que agir hoje sobre ela, acreditar nela, e aquele que agir vai ter o fruto dela. Sem dúvida. Então o tempo de esperar acho que acabou. É o tempo de agir em nome de Jesus. Isso é uma das chaves para mim. Estar-te a ouvir, eu chego à conclusão e confirma com aquilo que eu também tenho no coração, que às vezes a ideia é que Deus está à espera de algo, e realmente Ele está à espera da nossa ação, como tu estás a dizer. Mas eu acredito que Deus, Ele próprio, quer mais o avivamento até do que nós. Ele está naquela expectativa de encontrar alguém. Explica-me como é que é um avivamento na Colômbia e em Portugal não há. Deus ama mais a Colômbia? Tal e qual. Porque é que há um avivamento noutro país e aqui não há? Deus ama mais... Não. É que houve pessoas naquele país que pagaram o preço, tomaram a atitude que nós ainda não tomamos. Tal e qual. Isto vai ser um pouco polémico. As pessoas dizem que para haver avivamento tem que haver união. Não. Historicamente isso não é verdade. Em todos os avivamentos, historicamente, acho que só houve um por causa da união. Todos os outros avivamentos históricos foi feito por menos de 20 pessoas. Por menos de 20, Menos de 20. Então Deus não procura 1000 igrejas para se unirem. Deus procura de uma pessoa que paga o preço. Então, aquela pessoa que pagar o preço, agarrando nesta palavra que já temos, essa pessoa vai criar o avivamento. Não precisamos... Porque assim, união é bom? Claro que é bom. É bíblico. É bom termos união. É necessário ter opinião. Mas união é igual a avivamento? Não. Historicamente isso não existe. É bonito dizer que é união. Porque é assim, Otávio, eu até me digo uma coisa. Eu já estive em reuniões onde há vários pastores. Só que estarmos juntos não significa união. Significa estarmos juntos. Porque eu posso estar junto contigo e cada um tem a sua agenda. Tal e qual. Mas união acho que é mais profundo. Estar união é deixar a minha agenda, é deixar a tua agenda, é estarmos com o coração puro, é largarmos tudo o nosso ego, é largarmos todos os nossos planos e estarmos ali só por um foco. E isso é mais que uma reunião de 1000 pastores ou mais que uma reunião de 100 pastores. União verdadeira é mais profundo do que a gente pensa. E muitas vezes a gente pensa, a união de 1000 pastores, para mim não significa nada. Porque cada um está lá. E está com a sua própria agenda, como tu dizes. Mas união é mais profundo. Acho que é mais profundo que isso. Mas sem dúvida, Deus não procura 1000 igrejas, Deus não procura 1000 pastores, só procura de um. Paga o preço. E historicamente está comprovado por isso. E quando tu falas no preço a pagar, estás a falar em algo específico? É oração. Oração, jejum. Se estudar os avivalistas, estudar as histórias de avivamentos, cada um teve o seu ponto, mas em todos havia sempre um. Era o jejum e a oração. Tal e qual. E isso é um facto. Ninguém pode negar isso. Aquele que pagar o jejum, aquele que pagar a oração. Bem, é assim, eu não acredito que eu oro para ter mais de Deus. Porque eu não acredito que o Espírito Santo vem morar dentro de ti. Uma perna, um olho, uma mão. Ou ele está ou ele não está. A pergunta não é o quanto eu tenho do Espírito Santo. A pergunta é o quanto o Espírito Santo tem de mim. Essa é que é a pergunta. Então eu não faço jejum e oração
para receber mais de Deus. Eu faço jejum e oração para estar mais sensível àquilo que eu já tenho. Não é? Porque ele já está cá dentro. O rio de água viva já está cá dentro. Nós é que temos que ativá-lo. Como? Estar mais sensíveis a ele. Estar mais sensível ao Espírito Santo, ao rio que está dentro de nós, porque ele não vai trazer mais o rio. Ele não vai vir, ele não vai vir do céu e viver. Ele já está cá. Então é uma questão da nossa atitude de estar mais sensível. Como? Jejum e oração. E nem todos querem pagar o preço, mas aqueles que pagam fazem história. É verdade. Se eu estou certo ou errado, é a minha maneira de ver. Opinião, não é? Cada um, e estás cá para isso. E é isso. É aquilo que tu queres, e é isso que a gente quer ouvir. E as pessoas também. E agora fizeste-me lembrar aquela música. Eu também não quero criar polémica, não é esse o objetivo. Aquela música que se abram os céus. Aquela música sempre fez muita confusão. É antibíblica. Porque os céus já se abriram. É antibíblica. Que se abram os céus, que se abram os céus. O pessoal está ali meia hora a cantar aquilo. Então, e quantas vezes nós, pastores, irmãos, declaramos: hoje os céus estão abertos. Irmão, os céus estão abertos há 2000 anos desde que o Pentecostes aconteceu. Tal e qual. Então eu penso, que arrogância tenho eu de chegar ao pé de ti agora aqui e dizer a vocês todos: porque eu estou aqui, os céus estão abertos. Os céus estão abertos porque o Espírito Santo o fez há 2000 anos. Agora, um age com o Espírito Santo e o outro não age. É só essa a diferença. Agora, os céus, irmão, estão abertos há 2000 anos. É verdade. Glória a Deus. Agora fizeste-me lembrar, eu tenho um livro que é daqueles livros que me marcou, Os Heróis da Fé. São 20 heróis, e há muitos mais, e tu és outro, e muitos de nós aqui também o podem comprovar. E há ali um capítulo que fala de um evangelista do país de Gales. Evan Roberts. Aquilo marcou-me. Um jovem. Um jovem. Começou com jovens. Tal e qual. Começou cansado de ver absolutamente nada, e ele e uns jovens começaram a orar, e aquele avivamento tocou no mundo. Sem dúvida. Um grupo de jovens. Então, não é exposições que trazem avivamento, queridos irmãos. Não é os apóstolos que vão trazer avivamento, irmão. Não é os pastores. É aquele que pagará o preço. É aquele que está a dizer: eu não consigo viver assim. É aquela frustração divina. Eu não posso viver mais assim. Eu não quero isto. Não estás conformado. Deus, ou dás-me um avivamento, eu não quero mais. Ou me dás aquilo que eu preciso, ou eu não consigo mais viver assim. E Deus procura esses. E tu não achas que Deus leva, e certamente levou esse irmão, Evan, a esse ponto de ele dizer assim: eu não me conformo com isto. Eu acredito que sim. Eu quero mais. Posso concordar com isso absolutamente. Só que eu acredito que Deus chama muitos, mas nem todos querem pagar o preço. Entende? Então Deus pode chamar-te a ti, Otávio, para pagares o preço, mas tu não queres. Então vai o Ricardo. Não é porque, biblicamente, onde havia Moisés, mas depois houve quem? Josué. E depois houve quem? Caleb. Não é? Então há sempre alguém. Então quem pagar o preço, quem ficar inconformado que eu não posso viver mais assim, eu não posso ver uma igreja sem milagres, uma igreja sem sobrenatural, uma igreja sem libertação, expulsar demónios. Eu não consigo. E um evangelho sem poder é incompleto, não é? Porque um evangelho sem poder é incompleto, porque havia palavra e havia poder. Tal e qual. E tu não achas que... eu pelo menos, eu sou da geração 90... e eu vi um mover do Espírito Santo nos anos 90. Eu estive a pensar, acho que 93, 94 acho que houve um mover no mundo inteiro. Nos princípios dos anos 90, com vários homens de Deus que eu estive a ver na Colômbia, na América, em muitos sítios, até em Portugal. Estiveste aqui em Portugal? Até aqui em Portugal, com amigos meus e tudo. Nesses anos houve qualquer coisa. Houve. A minha pergunta para ti, que és um homem, certamente tens a tua opinião sobre esse facto, é que hoje, até falo isto muito com a minha mulher, hoje cria-se outros pontos de atração. Ou seja, cria-se as chamadas atmosferas e as luzes e aquelas cenas que atraem as pessoas, não é? Mas depois, às vezes, tu entras num sítio, é como aquele que convida as pessoas para uma grande festa, mas o aniversariante não vem. Olha, eu costumo dizer assim, Jesus Cristo foi um casamento, não é? O vinho acabou, mas a festa continuou. O que acontece nas nossas igrejas é que o vinho acabou e o ministério continua. O Espírito Santo já não está lá e a gente continua com a nossa festa religiosa. A essência, o que nós muitas vezes a gente faz pela falta do Espírito Santo, eu tenho que ter umas boas luzes. Pela falta do Espírito Santo, tentamos criar tudo à volta porque perdemos a essência.
Então eu tenho que ter umas luzes, eu tenho que ter uma boa cadeira, eu tenho que ter uma boa atração, eu tenho que ter um bom louvor, eu tenho que ter um bom pregador. Bom café. Tudo. Porque isso aí vai encobrir a falta da essência do Espírito Santo de Deus. E a única maneira de criarmos avivamento é o Espírito Santo. É costume dizer, não é para ofender ninguém, bons pregadores não me impressionam. Se eu ouvir um bom pregador, é para o lado que eu durmo melhor. Porque não há nenhum bom pregador que mudou a história de uma nação, nem fez um avivamento. Quem transformou nações foi pessoas cheias de Deus, não foram bons pregadores. Então eu faço-te uma pergunta, e aqui a volta da tua equipa é se escrever uma lista de 50 pregadores. Tu escreves os 50 pregadores que tu conheces. Não diga que tu conheças. Sim. 30 bons louvores, 30, tu escreves. E agora digo-te, escreve lá um homem que esteja completamente cheio a transbordar do Espírito Santo na Portugal. Em Portugal? Tu nos dizeres algum, eu vou dizer que não é verdade, por causa que se isso fosse verdade, já tínhamos o avivamento. Então o que falta não é bons pregadores, o que falta não é bons louvores, o que falta é pessoas cheias de Deus. A gente concentra-se no bom louvor, a gente concentra-se na boa palavra, é espetacular. Onde é que está John Wesley? Onde é que está George Whitefield? Onde é que está Reinhard Bonke? Onde é que está Aaron Roberts? Onde é que está John Knox? Onde é que eles estão? Eles estão cá, não ainda pagamos o preço. Então, para mim, a solução não. O pastor Ricardo Rodrigues, na Colômbia, sabes quem é? Sei, eu acho que ele está a beber. Um casal, não é? Um casal colombiano, não é? Sim, um dos meus mentores. Sim. Eles estão a ver há 30 anos de avivamento na Colômbia. E ele disse-me, Ricardo, eu tentei de tudo. Eu tentei estratégias, eu tentei planos, eu tentei de tudo. Eu não passava de nada até o Espírito Santo aparecer. Quando ele aparece, tudo muda. Então, quando eu estou mais em baixo, ou estou mais frustrado, ou dou um conselho, eu acredito firmemente nesta palavra. Não de repente tudo muda. Quando ele aparece, a Bíblia diz, e de repente o Espírito Santo veio sobre os apóstolos. Passaram de homens naturais para sobrenaturais. Então, não tem que levar 10 anos o avivamento. Não de repente do Espírito Santo. Isto acende e começa tudo. Não é? Num avivamento na tua igreja, na minha igreja, tudo começa e num momento tudo desperta. Às vezes as pessoas estão frustradas, veem o presente, como a igreja está, ou como está o Portugal. O passado é que era bom. E tal. Irmão, num minuto o Espírito Santo aparece e muda tudo. E isso é o que eu creio. Que quando o Espírito Santo, não de repente, como em Pentecostes, tudo muda. Isso é a minha fé. E tu não começas é a minha também, sem dúvida. Tu não vês... eu começo a ver alguns sinais, e nota-se, fala-se da Europa, e tal, o cemitério dos missionários, e está fria, e não sei o quê. Ainda há dias vi uma notícia, já falei isto aqui no outro dia, 70 mil pessoas na Holanda. Em Londres, numa praça. Eles estavam a dizer que a última pessoa que encheu aquela praça foi o Billy Graham. Estavam lá 70 mil pessoas, mas lá está, eles estavam a cantar, e música e tal, e não sei o quê. A Holanda a mesma coisa, a Alemanha a mesma coisa. E faltamos nós, falta Portugal e os nossos irmãos também, sem dúvida. Eu costumo ir à Espanha, dar umas voltas e às vezes fico assim a olhar. Mas já existe uma aliança ibérica. Criamos uma aliança com Portugal e Espanha. Eu não sei se posso falar isto ainda, mas há um plano de fazer um projeto em Espanha também já, juntos com os irmãos ibéricos. Então conseguimos nos juntar, pastores de Portugal e de Espanha, e trabalhar juntos. Glória a Deus, para a visão não ser só de Portugal, mas ser uma visão ibérica. Mas já só uma coisa que queria dizer, Otávio, que é que eu acho que nós não podemos dar aquilo que não temos. Eu acho que primeiro precisamos de um avivamento na igreja. Há muitos pastores mortos, há muita ovelha morta, há muita ovelha que perdeu o fogo, há muita ovelha que está em baixo, há muito pastor que está em baixo. Eu acho que vai ter que haver dois. Vai ter que haver um primeiro avivamento dentro da igreja e depois conseguimos dar o avivamento de lá fora, porque a gente não pode dar aquilo que não tem. Então, e a receita é a mesma. O Espírito Santo. A receita é a mesma. Até para nós a gente precisa dele. A gente precisa largar tudo e nos focar na presença de Deus. Costumo dizer e prego isto, que a primeira coisa da Adão foi a presença. Antes de ele ter um ministério, ele tinha a presença de Deus. Antes de ele ter família,
foi-lhe dada a presença de Deus. Antes de ter um louvor, ele tinha a presença de Deus. Antes de ter um trabalho, ele tinha a presença de Deus. E muitas vezes nós invertemos tudo. Temos família, temos ministério, temos louvor, temos igreja e deixamos o principal, que é a presença dele. A gente tem que voltar à base, a presença do Espírito Santo. E quando a gente fluir com Deus e ter uma intimidade com Ele, o resto vem. Vai tudo. O resto vem. É uma consequência. Só que é fácil de falar, o difícil de fazer. Tal e Entende, qual. Otávio? Yeah. Esse para mim é mais... Mas é o que eu digo. Só precisamos de um. Não precisamos de 1000. Essa história do Evan Roberts, pá, assim por alto, eu não consigo lembrar de tudo, mas eu sei e vai ao encontro exatamente do que tu estás a dizer. Ele também, epá, não é uma revolta, mas ele ficou indignado daquela nação estar estagnada, as igrejas, como tu estás a dizer, paradas, águas paradas, e ele começou a clamar, até que houve um dia que o Senhor o acordou, se não estou em erro, foi de madrugada, e a partir dali ele diz que a presença de Deus dentro daquele quarto, à luz das velas, não havia as coisas que a gente tem, mas ele diz que a partir daquele momento tudo mudou. As coisas mudaram. E ele diz, epá, aquele avivamento, desculpa estar a observar o teu tempo. Não, vai. Aquele avivamento foi tão intenso, como o Ricardo acabou de dizer, que depois se espalha para outros lugares. Foi tão intenso. Pá, os estádios de futebol, os campos de futebol não tinham público. Os pubs fecharam. As Bíblias esgotaram. As pessoas só queriam Deus. Epá, é uma coisa que as pessoas não conseguiam explicar. As pessoas já não queriam mais os cultos. As pessoas tinham que ser tiradas de lá. E epá, foi incrível. é isto. E é uma das inspirações minhas, porque era um jovem. Era um simples jovem. Olha, esta geração sem arroz que a gente vai falar hoje. É um simples jovem que não tinha igreja, não tinha fama, não tinha posição, não tinha nada. Mas tinha fome. Pagou o preço. E tocou o mundo. Através do país de Gales, um país pequenininho. Tocou o mundo. E tu estás com essa fome, estás com esse fogo. Eu quero isto. Eu não... Eu estava a falar com o Toy. Muitas vezes a gente... Eu não olho para o meu ministério o agora. Eu o vejo lá à frente. Porque eu tenho essa fé. Eu sei que vou ver. Eu sei o que é que tenho que fazer. E aquela fé que eu tenho lá à frente e vejo que vou estar lá e que vai acontecer, dá-me força para caminhar. Porque se a gente olhar para o agora, frustras e morres. Mas se olhas com os olhos da fé, os meus livros é sobre avivamento, biografias, eu só me alimento disso. Para quê? Para te inspirar. Para me inspirar. Daquilo. Os homens de Deus. Estudar os homens de Deus, os grandes homens de Deus, como é que isto aconteceu, porque que isto aconteceu. Só que vais dar sempre ao mesmo. Uns para a esquerda, outros em cima, outros em baixo. Jejum e oração. Tal e qual. Não há mais... Não há outro segredo. Não há. Todos batem no mesmo ponto. É uma frustração divina, uma fome divina e um sacrifício de jejum e oração até Deus, eu não saio daqui enquanto eu não te chego. Uma vez vi um vídeo da Catherine Kuhlman, ela a dizer que aquilo que Deus me deu a mim pode dar a qualquer um de vocês, mas há aqui uma diferença. Vocês querem pagar o preço que eu paguei? É muito alto. Essa é que é a grande questão. Isso é muito alto. Não é? Foi o que ela falou. Ela disse uma coisa ainda mais interessante. Ela disse que toda a gente nasce com um dom, ou prega bem, ou profetiza, ou cura. Ela disse, eu não tinha nada. Mas ela disse assim uma vez a Deus, eu não tenho nada, eu não tenho dom, eu não prego bem, eu não tenho nada. Mas uma coisa que eu tenho o meu amor, e eu dou todo o meu amor. A partir daí tudo mudou para ela. A presença de Deus veio, só que ela casou com Deus. É o que ela tratava o Espírito Santo mais que uma pessoa. É incrível. Dá vontade de chorar porque é uma coisa... Muito real, não é? É uma coisa muito real. E a gente entristece muito o Espírito Santo porque a gente não dá o valor devido. A gente vai para o culto, o Espírito Santo entra a hora que tu quiseres, sai a hora entra a hora que eu quero, vai-te embora a hora que eu quero, Agora para. manifesta-te como eu quero. E há tantas distrações, não queres nisso também? Acho que se o mundo parasse e orasse, não precisas de mais nada. E o meu problema também um grande problema nosso, é quando o ministério cresce, Otávio, a gente começa todos começamos com uma vida de intimidade com Deus. Ao tempo que o teu ministério vai crescendo, tu deixas de intimidade e vives do dom.
E aí já foste. Porque aquilo que te trouxe para onde tu estavas foi intimidade. Como estás tão ocupado, não tens tempo de orar. Vives do dom. Vives do dom, vives da unção, vives do manto, vives do dom. Mas a ele não ligas. E aí cais. Isso é muito forte. Isso é muito Isso é um forte. problema. Então, o dom leva-te a algum lado. O talento e a unção. É como o próprio Benin falou. Como é que foi estares assim intimamente? Foi um dos maiores períodos da minha vida, conhecer ele. Já tive com muitos, mas ele foi... Conheceste o Bonquê, não? O Bonquê não tive a oportunidade de conhecê-lo. Mas o Benin, assim, apesar das suas falhas, como todos temos, não é? Claro que sim. Mas foi um dos homens que mais, para mim, que influenciou nos últimos 50, 60, 70 anos, foi o Benin. Aquele livro, Bom Dia Espírito Santo. E tocou gerações. Tremendo. Tocou gerações. E não há... Ele é uma pessoa assim... É uma pessoa, olha, para mim foi sempre um querido, sempre tratou muito bem, mas é uma pessoa muito exigente. Não, tem que estar aqui, é exigente. A presença de Deus então ninguém se pode mexer. Não há barulhos. Só que o que ele quer. Houve um amigo meu que disse uma vez que foi: há o homem que tem falhas, há o homem que tem erros, mas há o homem de Deus que temos que respeitar o que ele carrega. E eu respeito o que ele carrega, independentemente daquilo que ele fez ou não fez, ele carrega. Mas ele disse uma vez: a pior fase da minha vida, ele a dizer, a pior fase da minha vida, eu fazia milagres na mesma. Porque estava a viver do dom da unção. Mas estava morto. A intimidade estava a pior fase da minha vida. estragada. Os milagres aconteciam na mesma. Quando estava a passar pelo divórcio ou coisas assim, a pior fase da vida dele, os milagres aconteceram na mesma. Porquê? Porque o dom e a unção estão lá. É irreversível o dom e a unção, não é? Mas a intimidade morre. Aí já foste. E ele reconhecer isso também Ele disse em é público, de homem. ele disse em público, ele disse: a pior fase da minha vida e vivi milagres na mesma. Um dos maiores medos que eu tenho é como Saúl. Aprendam que eu tenho muito medo disto, que é muitas vezes a nossa vida, Otávio, chega uma altura da nossa vida, há duas perguntas que eu faço sempre. A primeira é: Saúl estava sentado no trono, as pessoas estavam a bater palmas, as pessoas estavam a obedecer, estavam a obedecer, mas foi rejeitado por Deus. Então, diante do homem, tu estás a bater palmas, mas estás a ser rejeitado por trás por Deus. O que é que isso te vale? As pessoas batem de palmas, é o Ricardo. Estás de coroa na cabeça. É o Otávio, tens tudo, tal e coisa. Mas estás rejeitado por Deus, perdeste. Para Deus não tem... Foi como ele disse, hoje cortei o reino de ti. E temos que manter o coração puro, guardar o coração. Acho que das coisas que mais que temos que guardar é o nosso coração. Porque é tão fácil perder-nos. Começamos bem. Fácil de começar, difícil de nos manter. Difícil de nos manter. Sem dúvida. Mas vais-te manter e nós vamos nos manter. E vamos todos manter. Vamos todos manter até que se cumpra aquilo que tu carregas no teu coração e todos nós. Desculpem estar a interromper. Esse tema que vocês agora falaram, por acaso, quando fazia uma pequena pesquisa por causa de ti, por causa de vires aqui ao podcast, deparei-me com um vídeo em que falavas disso, de deixar a intimidade e viver dos dons, e isso foi quase como uma resposta aos dias de hoje, aquilo que nós vemos. Todos nós já entramos em igrejas, se calhar cheias de gente e bem equipadas e com tudo e mais alguma coisa, e vemos que as igrejas não andam para a frente, que estão estagnadas, e nós já nos perguntamos porquê, não é? Aos nossos olhos parece que tem tudo, não é? Mas depois falta a intimidade. Que a intimidade não é palpável, não é visível, nós não descartamos sempre essa hipótese. É por isso que eu já há muito tempo me parei em me proporcionar-me com bons pregadores ou bons louvores. Não te impressiona? Absolutamente nada. Se me pôs uma pessoa humilde à minha frente, cheia de Deus, eu ouço. Se pôs-me um bom pregador que está vazio, para quê? Não vai mudar a minha vida. Dá uma pessoa humilde, que não tem cargo, mas que está cheia de Deus, que diz uma palavra e que enche o teu coração. E que tu sabes que vem de Deus. Dá-me essas pessoas. Já me cansei, já passei essa fase. Já passei essa fase. Glória a Deus por isso. É bom ouvir isso da tua parte e saber que pensas assim. Porque, é como ele está a dizer, há muitas coisas que começam a escassear no corpo de Cristo.
Epá, e uma delas é precisamente essa, é as pessoas meramente terem palavras, né? Tantas vezes o apóstolo Paulo, ele dizia que pá, o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é poder, poder. Eu não venho com palavras-chave. Exatamente, eu venho aqui com palavras de sabedoria, retóricas e estudos, e epá, isso é bonito, os hebraicos, os latins, o grego, epá. E as pessoas vão para casa com os mesmos problemas, as pessoas não são libertas, as pessoas não são curadas. Pá, não é? Pá, isto é a minha opinião, como mero crente que se senta numa igreja. É absolutamente verdade. Não achas? E depois pensamos que o barulho é avivamento. Yeah. Gritos é avivamento. Está a correr. Falar em línguas é avivamento. Avivamento transforma. Avivamento vai até ao fundo do nosso being, o nosso ser. Mais profundo, tal e qual. E é uma transformação divina, incrível, de dentro para fora. A gente quer o para fora, é de dentro para fora. Yeah. E que depois espalha para a rua. Por isso é muito mais. É muito mais do que música. É muito mais. Há uns tempos houve aí chamaram-lhe um avivamento aí numa universidade, não sei se deste... América, nos Estados Unidos. A malta ficava lá até às tantas e não queriam sair de lá, ficavam lá a cantar e não sei o quê. Pronto, quem sou eu para estar a julgar, entendes? Mas quando eu comparo, não estou a criticar, não é essa a ideia, mas quando eu comparo, por exemplo, com esse avivamento do País de Gales, é isso que tu estás a dizer, o avivamento foi para fora. Os pubs fecharam, a malta já não queria estar nos copos, as prostitutas ficaram todas no desemprego, converteram-se. Isso é o avivamento. Não é só música, isso é muito bonito, mas... Olha o que é interessante. Tens a tua igreja. Estás a ter o avivamento dentro da tua igreja. Dentro do teu domingo. Não é? E andas 10 metros para a rua, para a esquerda, e 10 metros para a rua, para a direita, e 10 metros em frente. Na tua igreja há milagres, maravilhas e avivamento. Na rua está a haver morte, destruição, pessoas a morrerem, pessoas a perder salvação. Isso não é avivamento, meu irmão. Porque é um culto abençoado, mas avivamento tem que... Como é que aqui, neste lugar, nós estamos a ter um avivamento e sais para a rua? Não se passa nada. O avivamento tem que tocar na sociedade, na cultura, em todo lado. Política, toca na escola, toca em todo lado. Isso é um avivamento. Evan Morris viveu isso. Não é? Como tu estás a dizer, tocou em toda a parte da sociedade. E a gente pensa que está a haver um grande culto, que é um grande avivamento. Irmão, estás para a rua, está uma pessoa a morrer, está uma pessoa doente. O avivamento tem que ir para a rua. Mas também acho que é um grande problema que aconteceu também, Otávio, que é que habituamos... Pronto, eu tenho 34 anos. Sou novo. Mas que a malta mais velha da geração, creio eu, houve uma falha no cristianismo, onde que habituamos as pessoas que só o pastor, o apóstolo, o evangelista, o mestre e a pessoa que está no púlpito pode ser usado por Deus. Os outros sentam-se e ouvem. E a gente tem que se arrepender disso, Otávio. Sabes porquê? Eu e pessoas mais velhas que eu, porque nós, igreja, durante dezenas e centenas de anos, enterramos talentos de pessoas nas cadeiras. E a gente vai ter que ser responsáveis por isso. Porque pessoas que têm talentos, têm amantes, têm unção, que Deus queria usar, nós pastores pusemos sentados numa cadeirinha, cala a boca, faz o que eu quero, quando eu quero, se não queres, vai-te embora. Meu irmão. Secar a vida das pessoas. E sou eu que sou a estrela. É para saber que, meus irmãos, as superestrelas acabou. Sabiam? Acabou mesmo. Porque o tempo das superestrelas do cristianismo acabou mesmo. O tempo de Deus querer usar as superestrelas do cristianismo acabou. Deus já mudou a página. Deus quer usar a igreja. E a única maneira de haver um grande avivamento, Otávio, é quando seja da criança ou mais velho estarem cheios de Deus. Porque eu sozinho não consigo. Eu posso começar. A chama começa em mim, eu posso começar. Só que Deus quer a eclesia, a verdadeira igreja, ser usada por Deus. E nós não. Eu sou o pastor, tem que passar sou por mim. o apóstolo, tal, e faz como eu quero, ou se não. Isso acabou. Eu acredito nisso que tu estás a dizer. É o tempo da igreja. É uma confirmação no meu coração. É o tempo da eclesia. A pessoas estudarem a palavra eclesia, na altura, Deus podia dizer assim, Jesus, olha, vou construir o meu templo. Vou construir a minha sinagoga. Eram as duas instituições que viviam
que existia naquela altura. Porquê é que Deus não disse vou construir o meu templo e a minha sinagoga? Era tão conhecido pelos judeus. Ele usa uma palavra nova, eclesia. Porquê? Porque Deus não quer edificar um templo. Deus não quer edificar uma parede. Deus disse, eu vou edificar a minha eclesia, que é o quê? Eu vou edificar um grupo de pessoas. Isto é a minha maneira de ver. Deus quer edificar um grupo de pessoas que tenham o poder e a autoridade para transformar 24 horas por dia, 7 vezes por semana a sociedade. Isso é a verdadeira eclesia. Eu e tu e nós reduzimos o quê? Reduzimos a verdadeira eclesia, que é um movimento de 24 horas por dia, de 7 vezes por semana, que foi a vontade do nosso Deus, e resumimos a um domingo. Bate tudo certo, mano. Mesmo. E depois... Uau. A gente não dá. A eclesia não é essa. Grandes verdades que tu estás aqui a partilhar connosco e que as pessoas estão a ouvir. Grandes verdades mesmo. Pá, eu acredito nisso mesmo, Ricardo. Eu ainda há dias falei isso com a minha esposa. Essa história dos estrelas do Evangelho e pessoal com luzes de neon e não sei o quê. Eu acho que isso... Aliás, eu próprio, eu olho para a geração atual. Chavalada, como eu costumo dizer. Pá, eles... E temos aqui malta nova, aqui no nosso estúdio. Pá, eles... há certas coisas que os miúdos agora já não aceitam com tanta facilidade. Eles querem... Pá, e tu vês as pessoas... certamente conheces Todd White e outros mais que andam nas ruas e não sei o quê. Pá, malta que se calhar nem um curso tiveram, se calhar nem teologia sabem. Epá, mas eles têm um fogo e falam da palavra com paixão. Acho que é isto que está a faltar. Conheces o Lou Engle? Conheço. É isso, é o Engle esteve cá em Portugal comigo e tive o privilégio de estar com ele algumas vezes. É um homem que... Olha, eu já vi grandes homens... Tive uma conferência onde ele prega grandes pregadores, depois vem ele. Uma mensagem simples, mas ele tem um fogo dentro dele tão diferente que a mensagem dele simples enche de fogo. Pá. É incrível. Acho que é dos únicos homens do mundo que eu conheço que tem uma mensagem simples e onde vai pregar, prega igual, a mesma coisa, e onde ele consegue te encher do fogo de Deus, passar para ti. Ele é especial, Lou Engle. E não é hebraicos e chineses e franceses, é aquilo que ele é. Ele diz-me, Ricardo, porquê é que eu vou pregar 20 mensagens se Deus só me entregou esta? Para impressionar os outros. Tal e qual. O que Deus me deu é o que eu vou dar. É incrível aquele homem. E hoje vê-se muito isso. Eu vejo isso. Aquela necessidade de impressionar a audiência. É performance. Não é? Performance. Fala bem. E se eu for à tua igreja eu tenho que entrar em performance. Para quê? Para dizer que eu sou um homem de Deus. Tenho que profetizar. Tenho que orar para cair no chão, se eu não sou um homem de Deus. E perdemos a simplicidade. E Jesus Cristo era tão simples que até crianças entendiam a pregação dele. Sem dúvida. Então, eu acho que é essa. Acho que sermos simples e cheios do Espírito Santo. Uma vez, Yom Kippur, sabes quem é, né? Não. Ele estava a Europa toda, a América, a Ásia, todos os pastores do mundo foram a uma reunião na Coreia do Sul. Não sei se já ouviste falar sobre isso. Aquela igreja mega, né? Foram lá e queriam saber qual é a estratégia. Toda a gente com o seu caderno prontos para escrever qual é a grande estratégia do homem que tem a maior igreja do mundo. Porque a gente tem mania sempre de ter estratégias, não é? Tal e qual. Hoje é 12, depois hoje é 13, depois hoje é 20, depois hoje é... Ele subiu ao púlpito, para a tristeza de muitos. E ele subiu e ele disse, olá e tal, bem-vindos. A minha estratégia é esta. Eu ouço o Espírito Santo e obedeço. Toda a gente cria uma lista de 1, 2, 3... Os 7 passos. 7 passos como ter o teu milagre. É o Espírito Santo. Não há outra solução. É depender do nosso Deus. É haver uma submissão completa. É estarmos tão dentro dele, ele dentro de nós, que eu não vejo mais o Otávio, eu vejo Deus. Quando eu vou estar com o Otávio,
não vou ver mais o Otávio, eu vou ver o Espírito Santo de Deus. Yeah. É isso que a gente precisa ter, um aprofundamento tão nele que eu desapareço. Yeah. Mas isso dá trabalho, né? É o preço. É o preço É. que ninguém quer. Temos que abdicar muita coisa, né? Muita coisa. Não é? E é por isso que na história vês 50, 60, 70, 80 homens heróis da fé. Não vês 1 milhão. Porque nem todos pagam o preço. Vês um Billy Graham, vês um Reinhard Bonk em África. Vejo o Evan Roberts, Yeah. vejo a Azusa Street. Yeah. Esse orava com uma caixa em cima da cabeça, joelhos no chão. Yeah. Não é? Só sai daqui quando tu vieres. Pá, eu já contei isto aqui uma vez, vou abreviar. Eu estive em Londres, fui lá a uma conferência profética e aproveitei e fui visitar John Wesley. Pá, eu fiquei impressionado com aquilo. Aquela a sua covinha do joelho. Yeah, os joelhos. Ele, pá, e lá o guia ele a dizer que ele tinha lá um banco que exercitava, fazia tipo ginástica no inverno, para que no verão, porque ele andava a cavalo. Ele ia pregar de cavalo. Ele lia a Bíblia de cavalo, meu. Ele a dizer que ele ia a cavalo e a ler a Bíblia. Epá, e tu ficas assim, pá, onde é que estão estas pessoas hoje? Não é que tu estás a dizer? É assim, eu faço conferências em Portugal. Eu sei que não são a solução para a nossa nação. Porque se eu trazer o Menino, o Ricardo Rodrigues, um Lou Engel, o Eddie Baker, eles não são a solução para a nossa nação. Eles podem nos dar um empurrãozinho. Umas luzes, né? Umas luzes. Mas eles amanhã voltam para a América. Quem fica cá? E tu. Yeah. Então a solução somos nós, não é os de fora. Só que os de fora às vezes conseguem nos dar um... Eu toco. E eu não trago bons pregadores a Portugal. Eu trago pessoas que já viveram o avivamento. Porque eu costumo dizer assim: como é que tu podes me ensinar alguma coisa que não vives? Yeah. Não é? Eu tenho este defeito que é, eu digo assim: olha, eu quero subir a montanha, uma montanha. Se tu nunca lá fostes, como é que vais me ensinar? Tal e qual. Então eu quero me rodear de pessoas que já subiram a montanha. Porque se tu nunca foste lá, tu não podes me ensinar. Então eu gosto de andar com os generais da fé, gosto de andar com os gigantes da fé, porque faz-me sonhar, porque eles já estão lá. Eles, Ricardo, eu já estou lá, eu já estive lá, então eu sei o caminho. Eles já provaram daquilo. Já provaram aquilo. Yeah. Ricardo, toma, Ricardo faz, sabes? Então é bom nos rodearmos sempre com pessoas maiores que nós. Yeah. Não é? Que te ensinam. Que te ensinam e que já foram lá. Yeah. Não é? Então essa é... Mas vamos ver. Fiquem no paz que a gente vai ver o avivamento. Sabes? E às vezes é uma oração difícil. Porque a nossa carne... Será que a gente consegue orar? Deus traz avivamento mesmo que não faça parte dele? É difícil. Porque a nossa carne que está no meio. Mas vamos ver. Vamos ver. E o meu medo não é que não vai acontecer, vai. O meu medo é se acaba rápido ou não. Porque normalmente os avivamentos, como tu sabes, acabam sempre por mão de homem. Só peço a Deus que, se acontecer o avivamento, que vai acontecer, tenho a certeza absoluta que vai acontecer nesta nação e na Europa, mas que Deus não permita nenhuma mão de homem acabar. Porque quando não há nada, não há luta, mas quando vem a glória, toda a gente quer estar lá. E aí acaba tudo. Eu peço a Deus, não permitas que nenhum homem te estrague aquilo que tu queres fazer. Esse é que é o problema. Historicamente. Tal e qual. Tá a própria igreja, né? Constantino é um facto. arrumou. É um facto. E é só Deus que possa vir e continuarmos humildes e continuarmos simples quando acontecer. É fácil ser simples quando estamos pequenos e quando somos grandes. Aí é que se vê, né? É aí que se vê. Então essa é a minha oração. Guarda o teu coração, ser simples. Não procures performance, não procures impressionar os outros, procure impressionar o Espírito Santo. É melhor. É melhor. Amém. Tu falavas comigo há pouco daquela geração sem rosto. Essa é Fala um bocadinho sobre isso. Essa geração sem rosto foi uma coisa que mexe comigo. Eu creio que Deus vai levantar uma geração sem rosto com uma voz transformadora. O que é que isso significa? Que Deus vai levantar uma geração que não tem fama, que não tem mega igrejas, não é conhecido, ninguém sabe quem é, não vai ter uma face, só Cristo é que vai aparecer, mas Deus vai dar uma voz para transformar cidades, nações. E é isso que eu quero, esse exército que eu creio que Deus quer levantar.
O exército que ninguém conhece. Epá, o que é que se está a passar ali em Azeitão? É um grupo ali de pessoas que ninguém conhece. Mas é alguém famoso? Não, mas estão a fazer sinais, milagres, maravilhas, estão ao avivamento em Azeitão. Mas quem é? Não sabemos. Não é mega igreja? Não. Eu recebo. É o pastor conhecido também? Não. É um pastor? Não é. É caras que estão cheios de fome e que estão a transformar a sociedade pelo sobrenatural. Ninguém os conhece. Isso vai ser geração sem arroz que Deus vai levantar. Epá, eu concordo. E vocês concordam ou não? Amém. É isso. É isso que vai acontecer. É isso que a gente quer aqui. Só há uma coisa que Deus exige dessa geração. Salmos 24:4. A única coisa. Que é o quê? Mãos limpas e coração puro. Mais nada. Deus não exige mais nada. Deus não exige que pregues bem. Deus não te exige que cantes bem. Deus não te exige que tenhas uma teologia. Deus só nos está a pedir mãos limpas e coração puro. Vai estar. Porque é tão difícil a gente se corromper. Yeah. Eu dou sempre o exemplo que quando até o próprio Samuel se enganou quando foi à casa de Jessé, né? Está legal. É este o inteligente? Não. É este o pregador? Não. É este o grande administrador? Também não. Então, Deus repreendeu Samuel. Samuel, até é tu. Yeah. Samuel, olha que eu não sou como tu, que olha o homem, eu olho o coração. Não vejo como tu. Então Deus está à procura, é do coração puro, daquele coração que Deus olha, eu posso confiar. Não, eu olho para o Otávio e eu posso confiar em ti, toma. Estás a ver? Yeah. Porque tens o coração puro, mãos limpas. É isso que Deus exige dessa geração. Não existe que pregas bem. Yeah. Não existe na história que prega alguém que pregue bem que mudou alguma coisa. Não existe na história alguém que canta bem que mudou alguma coisa. Na história só existe homens e mulheres que estão cheios de Deus que mudaram a história. Mas a gente tem que ter o coração puro e mantermos humildes e ser simples, pá. Yeah. Mas ninguém quer ser simples. Sim. Essa é que é a realidade. Porque eu tenho que mostrar que eu sou alguém. Tenho que mostrar que E depois o que é que acontece? Entramos tanto em performance, muitas vezes metemos os pés pelas mãos. Não é? Damos umas profetadas boas, dizemos umas heresias boas. Profetadas. Esta é boa. Não é? E depois, para dizer que somos alguém, e depois o que é que acontece? Causamos mais estragos. Porque eu dou umas profetadas boas, mas depois vem alguém como tu que diz uma profecia verdadeira, eu já não acredito. Estou cansado do falso, quando ver o verdadeiro já não reconheço. Então temos que ser simples, pá. Temos que ser humildes. O maior dom para mim dado à igreja não está na Bíblia, não é? Mas o maior dom para mim não é o dom da cura nem de milagres, é o dom da fome. Quem tem fome de Deus vai sempre além. Se tu podes pregar bem, mas se tu não tiveres fome, tu sentas no teu dom. Eu não quero-te. Agora dá uma pessoa que não prega bem, que não tem nada, mas tem fome, vai sempre além de ti. Porque não para, é insaciável. Quanto mais comes, queres mais. Queres mais. Espiritual. No mundo é o contrário. Quanto mais comes, menos fome tens. Mas em Deus é quanto mais comes, mais fome vais ter. Então uma pessoa que tenha fome de Deus, este dom, Evan Roberts, este apetite espiritual, esta sede de Deus tão forte, vai sempre além de alguém que tenha um dom. Porque alguém que tenha o dom senta-se no dom. Mas alguém que tenha fome nunca para. Nunca para. É o que eu peço a Deus. Nunca me deixes perder a fome. É o fogo. Sem dúvida. É a minha oração. Tu estavas a falar dessa passagem de Salmos, das mãos limpas, não é? Coração puro. Eu há dias, acho que li em qualquer lado, ou foi algo até que veio ao meu coração, que às vezes a ideia que eu tenho, e mesmo dentro da igreja, do corpo de Cristo, não digo igreja B, C ou D, é que nós, se concordares, se não concordares, claro, tudo bem na mesma. Temos. As pessoas querem a terra prometida, mas a mentalidade é egípcia, meu. As pessoas querem entrar, não é, nas coisas de Deus. E não estou a falar da prosperidade, não é isso. Mas as pessoas querem provar. Mas a mentalidade é uma mentalidade do Egito. O trabalho de Deus com o seu povo, lá no deserto, era tirar deles aquela mentalidade, aquela maneira que eles tinham de pensar. De fazer as coisas como faziam no passado. E a gente vê, é o que o Ricardo também está aqui no fundo a dizer, é que nós precisamos de mudar a nossa forma de pensar as coisas de Deus. Como é que a gente faz? A gente diz assim, Deus dá-me uma unção nova. E Deus diz, como é que eu posso dar uma unção nova com uma mentalidade velha?
Não é que a Bíblia diz, não posso pôr vinho novo em outros velhos. Em outros velhos. Não. É isso que tu estás a dizer, basicamente, é isso. Yeah. Mas já estivemos mais longe. Isto és um homem de fé. São. Yeah. São. E quem tem fé... Sou um homem de fé. Se não fosse um homem de fé, eu parava o meu ministério. Porque o que me faz caminhar e continuar é eu ver mais à frente. Se agora pensares na tua vida, não sei como é que é a tua vida, não conheci há pouco tempo, ou no teu ministério, tu pensas, poxa, estou aqui e tal. Mas não avança, não... Não avança. Que é Mas que se se passa? tiveres fé que de repente tudo muda, é Yeah. aquilo que dá-te mais força para mais um dia. E eu tenho essa fé. Podem vir, Ricardo. Estás sempre à espera desse dia, desse Este momento. dia. E eu sei que Deus chama-me, chama-me a ti, chama a vocês, estão a ver, para pagar o preço. Temos que o pagar. Não é fácil. Mas absolutamente ninguém me tira essa fé. Yeah. Não me movem. Tu estavas a falar do Lou Engle. Ele é um homem, por aquilo que já li, eu não o conheci, não tive esse privilégio que tu tiveste, mas ele é um homem, tem aquela questão dos nazireus, dos filhos dele e tal. Pá, ele é um homem que leva o jejum e a oração muito a sério. Muito a sério. Muito a sério. E- Muito a sério. Mas ele é definitivamente, ele é para mim. Tu sentes a diferença quando ele abre a boca. Sinto, já vi Sentes. grandes pregadores, mas quando ele chega, alguma coisa começa-te a criar dentro de ti. É mesmo online. Se vejo os 5 melhores pregadores do mundo, depois ele vem pregar. Ele tem um fogo que aquilo começa a te encher a ti. É incrível. Yeah. É incrível. Ele estava em Portugal, a gente fez um tour em Portugal. Ele disse, Ricardo, já não estás cansado da mesma mensagem, porque ele prega a mesma mensagem. Sempre igual. Mas ele tem um fogo especial, sei lá. Uau. Tem ali qualquer coisa que arde constantemente, não é? Yeah. Epá, olha, é como o nosso amigo Omar. Ainda há dias falava isso. Eu também estou ligado à música e falava com alguns músicos. E eu dizia, pá, aquele homem, pá, o gajo quando abre a boca e começa a cantar. As pessoas atestam disso. Uma vez convidei o Omar para uma reunião de jovens, pá, e o pessoal estava assim, o que é isto? Isto é uma bomba Uma atómica ou quê? É uma Pá, benção. uma bênção, porque ele abre a boca e, epá, a presença de Deus manifesta-se, as pessoas são tocadas, as pessoas quebrantam-se, epá, e isso é o que faz a diferença na Yeah. vida das pessoas. Sem dúvida. Se eu fosse para ali, beca e uns acordes, tarrim, pá, ok, É mais um. é mais um, vamos ali ao Centro Cultural de Belém, estão lá os melhores a tocar. Oh, Otávio, mete lá uma pessoa que tenha que saiba falar bem. Uma pessoa que tenha uma boa dicção. Escreves-lhe uma mensagem. Dás a ele para pregar esta mensagem. Ele prega-te uma mensagem fantástica. Porque prega bem, sabe falar, e no fim é ateu. Entendes o que eu estou a querer dizer? Já, sim. Isto precisa do Espírito Santo. É vazio, não é? Yeah. É só palavra. Yeah. Yeah. A gente precisa do nosso querido amigo Espírito Santo. E a questão daqui é, eu costumo dizer que a gente tem várias relações com o Espírito Santo. Temos a relação 112, que só falamos com ele quando estamos com problemas. Aflição. Né? Já temos a intimidade com o Espírito Santo, que é a dica farisaica, que é Deus abençoa meus pecados, problemas, já amanhã dormimos. Não é? Mas uma verdadeira relação com ele diária, contínua. Há poucos que ele todos os dias está à espera de falar connosco, todos os dias ele comunica connosco e a gente não tem a capacidade de falar de volta. Yeah. E muitos de nós vivemos uma vida de ateus, porque a gente vive um domingo e 6 vezes por semana tu vives uma vida de ateu e eu. Porque ao domingo falamos com ele, mas acabou. Ai não, desculpa, quando vamos pregar também oramos 2 horas, que é para Deus nos usar. Orar em línguas, uma hora, Que meia é para hora. Ele nos usar. Que é para os homens bater palmas para nós. É verdade. Tem que ser isso, já tem que acabar. Yeah. Humildade. E magoamos simplicidade. o Senhor Espírito Santo. Todos os dias. Yeah. Temos que lhe pedir perdão. Todos os dias. A Bíblia diz, não entristeja o Espírito Santo por alguma razão. E não apagueis o fogo do Espírito por alguma razão. E ele é um querido, ele é um amor, ele é tudo para nós. Epá, o que é incrível, o que mais incrível para mim é que Deus morreu na cruz, salvou-nos. Ele podia dizer assim, já fiz a minha parte, salvei o Otávio, salvei o Ricardo, redimi
né? Todos creem em mim e fico por aqui. E era bom, fantástico. Mesmo assim ele disse não, ainda queria viver para dentro deles. E nós desprezamos isso tão grandemente. É verdade, é uma realidade. E trocamos, isso é a parte que a mim mais me toca. Pá, trocamos tão fácil. Otávio, eu vou-te fazer uma pergunta e não é para te ofenderes. Na boa. Porque podes fazer essa pergunta para mim também depois. É a minha pergunta. O tempo que tu passas com o Espírito Santo Já sei o que vais dizer. aplica com a tua esposa. Se calhar já estavas divorciado. Já tinha levado um pontapé. E eu igual. O tempo que eu passo com meus filhos, o tempo que eu passo com o Espírito Santo, Muito forte isso. eu passar com meus filhos, eu seria um pai ausente. E agora explica-me como é que nós temos a coragem de dar mais atenção à nossa esposa e aos nossos filhos e não ao nosso Deus. É verdade. Isso é muito forte. E entristece ele. Porque antes de Adão ter filhos, ele tinha a presença. Yeah. E tu vê, às vezes somos capazes de estar 90 minutos a olhar para 20 e tal milionários a dar pontapés na bola e não temos meia horita, Não tem. né? É muito sério. É. É muito sério. E depois queremos o avivamento, não é? Passa mais 100 anos de uma vez. Queremos o avivamento. Bom, estás a falar para nós, mas estás a falar também para muitas pessoas que vão ver e ouvir este podcast. Amém. Pá, que possamos acordar. Desperta a tua igreja, não é? Yeah. Não é desperta para estratégias. Desperta Yeah. para o nosso querido Espírito Santo. Nosso ajudador. O segredo é a intimidade. Não é? Eu acho que sim. Não podes fazer nada sem o meu Pai. A gente não pode fazer nada sem o Espírito Santo. Então, tem que haver um balanço. Tem que haver um balanço de uma vida de oração, de intimidade com Ele e de ação. Yeah. Eu costumo dizer assim, nós andamos muito com Moisés. Moisés estava no Mar Vermelho e ele clamou a Deus, Deus, o que é que eu faço agora? Eu acho que é o que nós andamos a fazer. Deus, então, avivamento. E Moisés dizia, Deus, e agora? E o Mar Vermelho? O que é que Deus disse a Moisés? Porquê é que tu pedes-me a mim para abrir o Mar Vermelho? Tu abre o Mar Vermelho. Yeah. E a gente também é uma coisa, traz avivamento. Irmãos, tem o Espírito Santo, a palavra de Deus, os anjos de Deus, o sangue de Jesus, a autoridade, o nome de Jesus, o Espírito Santo, Deus em vós. É preciso morrer na cruz outra vez? Tem tudo para criar o avivamento, só que não pagamos o preço. Tal igual. Será que Deus tem que ir à cruz outra vez? Será que o Espírito Santo tem que voltar outra vez? Será que temos que ter outra Bíblia? Temos tudo. Temos tudo. Só não temos o preço. Ainda ontem falava com a minha mulher exatamente isso. Mais ou menos assim que tu estás a dizer. Foi de um vídeo também que eu via de um pregador qualquer e ele dizia assim, hoje em dia é as redes sociais, é o Instagram, é rádios, é televisão, é tudo e mais alguma coisa. E não está a acontecer nada. Aqueles homens que estavam lá no cenáculo, no dia de Pentecostes, eles não tinham nada, meu. Eles não tinham Bíblia. Eles tinham um testemunho, eles tinham um Espírito Santo. Eles mudaram. A Bíblia diz lá que os outros faziam queixas. Já chegaram aqui estes que andam a abalar o mundo. Meu, eles não tinham redes sociais, meu. Não tinham satélites, não tinham Facebook. Tinham a essência. Tinham essência, meu. É aquilo que a gente perdeu. Não é, Ricardo? É o fundo tu estás a dizer que é... Sem dúvida, Otávio. Eles tinham a essência do Espírito, eles tinham o vinho, eles tinham... Nós temos também, claro que nós temos o Espírito Santo, ele mora dentro de nós, mas ele não tem a nós. Não tem o controle de nós, né? Também. Ele Está condicionado. Ele está dentro de mim, mas ele não tem a mim. Não tem o meu tempo, não tem a minha atenção, não tem o meu carinho, não tem os meus ouvidos. Não tem as mãos. Tem as minhas mãos. E quando tem as minhas mãos que não são puras e o meu coração também não. Porquê? Porque vivemos numa geração de mostrar. Querer parecer. E... Eu gosto, desculpa lá interromper-te, gosto muito de um exemplo que eu vi teu. Tu estás a falar sobre quando o Senhor Jesus entra em Jerusalém, a entrada
que o título diz Entrada Triunfal, quando o Senhor entra e eles estendem lá os mantos e metem as folhas de palmeira e tal, e começa tudo a bater palmas ao Senhor, Hosana, Hosana. Mas tu fazes ali uma analogia para que eu achei maravilhosa. É que tu depois é que desenvolves, mas hoje em dia, ou seja, os aplausos não eram para o jumento, não é? E hoje o que nós vemos em muitos lugares, é isso que tu estás a dizer, é que parece que os jumentos é que são aplaudidos. Não, mas o que é incrível que o jumento via aquelas folhas no chão, viam todos a gritar, via o jumento ouvia a gritar em Hosana, viam bater palmas e pensava que era para ele. Ele não entendia que ele é simplesmente quem carregava Jesus Cristo. Sim. E nós é a mesma coisa, quando nós somos usados por Deus, ficamos cheios de soberba, cheios de vaidade e não entendemos que somos simplesmente um jumentinho carregando o Espírito Santo. Isso é muito forte. Isso é muito forte. A gente não entende isso. Isso é muito forte. Ficamos soberbos. Pá, eu não estou a chamar jumento a ninguém, mas Mas é um exemplo. É um exemplo. É um exemplo. Não é? Um exemplo, não é? Somos um vaso. Um vaso, tal e qual. Simples. Sem dúvida. Esse exemplo é maravilhoso. Essa geração sem rosto certamente já nasceu. Já nasceu no coração de Deus e eu creio nisso. Eu creio nisso também. Concordamos contigo que nós vamos ver o avivamento realmente em Portugal, a avivar a nossa nação. Amém. A avivar as igrejas. Tu dizes que o avivamento começa em nós, né? Começa na igreja, não é? A gente não pode dar aquilo que não tem. Uma vez que estava a querer alugar o estádio do Algarve para fazer um evento. E tudo que vinha às minhas mãos eu apanhava em projetos. Estava apanhando os projetos todos e não tinha que apanhar os projetos todos. E comecei a pensar, vou alugar o estádio do Algarve, vou fazer aqui um grande evento e tal. E eu creio que o Espírito Santo pôs isto no meu coração. Ricardo, isto é muito forte. Mas vale transformares uma vida de cada vez do que entreteres um estádio. Que ele mexeu comigo de uma maneira. Porque muitas vezes a gente pensa que grandes eventos mudam. Mas não quer dizer nada. Transformar uma vida de cada vez. Às vezes pode ser aos milhões ou milhares, mas uma verdadeira transformação. É aquilo que estavas a falar. Tem que ser, não pode ser barulho, tem que ser um verdadeiro avivamento, verdadeira essência, um verdadeiro vinho. Porque encher um estádio para cantar 5 músicas, 6 músicas, aleluia, amanhã irmos todos para casa e gastamos 2 milhões ou 1 milhão ou 500 mil euros naquela conferência e amanhã não há nada de novo. É frustrante. É frustrante. E todo o avivamento, o que eu digo, todo o avivamento, irmãos, que vão estudar, todo o avivamento começou com menos de 20 pessoas, 19, 18, 5, 3, 1. Nunca começou com grandes igrejas, nunca. Então aqueles que pensam que irmãos, calma, sejam humildes. A história não mostra isso. A história não mostra isso, absolutamente não mostra isso. Sem dúvida. Temos que meditar nisso, temos que pensar nisso. E glória a Deus pela tua vinda. Amém. Aqui ao nosso podcast. Aliás, o nosso podcast, a razão deste nome não é só porque o nome é bonito, né? Tem pinta, já disse isso aí, mas tem um propósito também. É falar do poder da transformação. Quando Jesus falou sobre aqueles 2 discípulos, o Tiago e o João, os filhos de Zebedeu, e dizia que eles eram os filhos do trovão, não é? Eu nunca percebi muito bem aquilo, mas porque é que o Senhor... E também a Bíblia não diz porque é que ele os chamava. Mas depois há uma passagem onde diz que eles vão passar lá por Samaria, eles querem que o fogo deixe do céu e mate aquela malta toda e não sei o quê. Eles são pessoas, isto foi aquilo que Deus falou ao meu coração. É que eles estão a demonstrar o caráter deles. Eles são impulsivos, são reativos, como Pedro e os outros, né? Mas a gente depois vê mais à frente, na história, que esse mesmo João é hoje conhecido por nós pelo discípulo do amor. Ou seja, há uma transformação. Há o poder da transformação. Não é? E é isso que tu estás a falar do avivamento e dizes que o avivamento deve começar em nós e na igreja. E uma das coisas que nós realmente, a igreja está a precisar, e é isso que tu dizes, Ricardo, concordo contigo de 100%,
Nós temos multidões, mas até que ponto essa multidão é transformada? Yeah. Estás a ver? Até que ponto esse homem, que era um adúltero, ou que bebia, ou que não sei o quê, deixou de o ser? Estás a ver? Yeah. É isso que tu estás a dizer. Eu acho que às vezes que a gente cria coisas para entreter, mas não transformar. É mais fácil entreter do que transformar. Yeah. É mais fácil para mim criar um entretenimento e é mais fácil para ti que estás a receber ser entretido do que transformar. Transformar dói mais. Ao trabalho. Ninguém quer. Isso é verdade. O Billy Graham é que dizia: Jesus veio provar que não é difícil falar a verdade às pessoas sem as magoar. Não é difícil, é impossível. É impossível. É impossível. Não é? E aquilo que no fundo tu estás aqui também a trazer, uma vertente nova no nosso podcast, glória a Deus por isso, é que tu estás a falar as coisas pelos nomes. Estás a ir direto a um assunto que é muito sensível, mas que é um assunto que tem que ser tratado. Não é? E se nós virmos e lermos os Evangelhos, nós vemos o quê? Nós não vemos Jesus a entreter ninguém. Jesus veio, ele disse: eu vim trazer a espada. E ele dizia as coisas às pessoas. E hoje em dia, é isso que tu também acabaste de testemunhar aqui, é que as pessoas têm medo, os pregadores, os pastores, entre aspas, têm medo de dizer a verdade às pessoas porque têm medo de perder as pessoas. Têm medo que as pessoas saiam da igreja e deixam de contribuir e não sei o quê. E as pessoas vão para casa a pensar que estão transformadas, mas não estão. Continuam a fazer as mesmas coisas, continuam a ser as mesmas pessoas, não mudam. Continuam a dizer as mesmas asneiras, continuam a ver os mesmos filmes que já viam a vida toda. Isso não é evangelho. Evangelho é transformação. Sem dúvida. O que é que tu Sem dúvida. achas? Sem dúvida, concordo contigo. É isto que a gente... eu acho que é isto que nós precisamos todos. A igreja precisa. Ficam menos pessoas. Olha, paciência. Não, sem dúvida alguma. Mas, sem dúvida, se a gente tiver que se resumir este podcast, chama-se uma pessoa, Espírito Santo. Amém. Não precisamos mais nada. É a única coisa que nós precisamos. É a única coisa que a gente precisa dele. E o resto esqueçam. Já tentamos tanta coisa e não conseguimos. Porque não vamos tentar o que os outros heróis da fé tentaram. É verdade. A simplicidade deles, não é? Yeah. É a dependência total dele. Ricardo, eu queria te pedir, se não for pedir muito, que tu és um homem, tu és um pregador, e se te quiseres dirigir à Câmara a fazer, já fizeste, mas quiseres, para finalizar, fazer um apelo às pessoas que nos estão a ver e que estão a ouvir, nesse sentido, ou seja, reforçar aquilo que tu acabaste de partilhar aqui no nosso podcast, eu agradecia-te. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro por toda a gente que vai ver este podcast, ou que está a ver, ou que vai ver, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo que tudo o que está dentro de nós, que não veio de Ti, que aprendemos de uma forma errada, que veio da carne, que vem de performance, que vem de corrupção, de vaidade, Pai, tira de nós em nome de Jesus Cristo. Amém. E que a gente possa viver o que é simples, o que é puro, o que é sincero, o que vem do alto. E que a gente possa viver uma vida dependente, completamente rendidos ao nosso querido Espírito Santo. E que a gente possa pedir perdão ao Espírito Santo por lhe ofender. E possamos viver uma vida de intimidade, uma vida verdadeira com Ele. Pois é a solução para a nossa nação, o Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Só queria dizer uma coisa antes de a gente terminar, possível. Claro. Houve uma altura, eu tive um sonho com a Cindy Jacobs. E no sonho ela dizia-me assim, eu estava no púlpito, ela estava sentada, ela dizia-me: Ricardo, tiveste um tempo de ser conhecido, não, tiveste um tempo de ser preparado, tiveste um tempo de ser reconhecido, agora é o tempo de ser lançado. Eu acordei e fiquei muito feliz com este sonho. Disse: agora vou expandir o meu ministério, agora vou cantar noutra unção, agora vou entrar noutra dimensão. E nada aconteceu. E
Passou o tempo e nada aconteceu. E comecei a perguntar a Deus: o que é que se passa, Deus? E, para resumir tudo, eu não estava preparado. O que é que não estava preparado no meu coração? Deus teve-me quebrar todo e construir de novo de uma forma certa. É isso que nós todos precisamos. Dizer: Deus, quebra-me em pedaços e eu volto a construir o meu vaso da forma correta, justa, pura, com o teu Espírito Santo de Deus. Que a gente possa perder tudo o que não é de ti e encher-me tudo o que é de ti. E eu tive que aprender isso. E aprendi isso com a A.D. Baker. A.D. Baker foi a pessoa mais parecida com Jesus que eu conheci na minha vida. Ela confirmou isso na minha vida. Ela é uma mulher completamente cheia de amor e submite ao Espírito Santo de Deus. Mas eu vi nela que nela não havia nada dela. Sabes, Otávio? Não havia nada dela, era tudo dele. E eu disse: já sei, Deus, eu tenho que ser quebrado. Minhas ideias têm que ser quebradas. Toda a minha teologia tem que ser quebrada. Os meus planos. Todos os meus planos, tudo o que eu penso que eu sei que sou, que penso que sei que sou. Quebra-me todo e ajuda-me a ser simples e a constrói-me da forma certa outra vez. É necessário nos quebrar para nos construir bem. E só assim é que eu consigo entrar no outro nível do meu ministério. E mesmo assim eu tenho que me quebrar todos os dias. Porque aquilo, tudo está sempre a bater à nossa porta, Otávio. Coisas que não são do Senhor. Claro. E a gente tem que quebrá-las e estar rendidas ao nosso Espírito Santo. Era isso que eu queria dizer, em nome de Jesus. E para finalizar, deixa-me também dizer, e acho que isto estende-se aqui à nossa equipa do podcast, que eu também não te conhecia, quer dizer, conhecia-te dos vídeos e tal, e a pesquisa que fizemos, e acredita que isto não é para estar aqui a passar a mão no casaco de ninguém, nada disso, mas a ideia que tu deixas aqui perante nós e certamente diante das câmaras é que tu és uma pessoa humilde, és uma pessoa, se calhar tinhas N razões e motivos para te achares isto ou aquilo, e já estive com este, já estive com outro. Eu estou admirado, ficámos admirados com a tua simplicidade, a forma como tu vieste até aqui, a tua disposição, a tua simplicidade. E graças a Deus por isso. Amém. E que Deus continue a abençoar a tua vida, o teu ministério. Obrigado. E quando realmente o avivamento começar, e se for através de ti, nós vamos celebrar muito. Amém. Sem dúvida alguma. Amém. Amém. Em nome de Ricardo, Jesus Cristo. Muito obrigado, meu amigo. muito obrigado. E muito gosto em conhecer-te. Vamos estar aí juntos em nome de Jesus, e não há de ser a primeira nem a última vez que vamos estar juntos em nome de Jesus. Obrigado, foi uma honra. Obrigado à equipa em nome de Jesus Cristo. Amém. Até à próxima. Amém. Obrigado, irmão. Obrigado. E podes também agradecer ali ao nosso ao António. Nosso irmão António. Ele é que foi aqui o... Ele é o meu pianista. Para onde eu vou, vai comigo. Agora vamos à Alemanha juntos. Ele é que foi o link, E ele é que vai, ele é que me acompanha. Ele enviou... A gente aqui não esconde nada. Ele enviou-me... Claro que é Deus que está nisto, né? A gente nunca falou com ele. Conhecemos o irmão. Eu conheço bem o irmão. Mas ele é que mandou mensagem para nós e gostaria muito que tu estivesse aqui. Para nós será um privilégio. E estás aqui, gravamos, e vai ser uma bênção. Eu acredito, pessoal, e a gente diz sempre isto aqui, e como disse o Ricardo, nem que seja só uma pessoa transformada, nem que seja só uma rua, uma igreja transformada, Amém. por aquilo que ele disse, por aquilo que ele deixou aqui da parte de Deus, já valeu a pena. Já valeu a pena. Yeah. Em nome de Jesus. É isso. Amém. Obrigado. Obrigado, Uma um privilégio. Obrigado, malta. Em nome de Jesus. E é isso, pessoal. Foi mais um grande episódio aqui com o Ricardo. Deixar aqui, falamos aqui de grandes temas, não polémicos, atenção, isto não é polémica, porque a verdade jamais pode ser polémica. Isto foi aqui um wake-up call, como a gente costuma dizer aqui várias vezes, perdão, como a gente costuma dizer várias vezes aqui no podcast. Deixar o agradecimento aqui do pessoal aqui de trás. Obrigado pela disponibilidade e de aceitares o nosso convite. Muito obrigado. Pessoal, siga o Ricardo nas redes sociais e o ministério dele. Quem nos assistiu do Algarve, pessoal, se vocês não têm uma igreja, se não têm onde ir fazer o vosso culto domingo,
e durante a vossa semana, pessoal, entrem em contato com o Ricardo nas redes sociais. E é isso, pessoal, sigam-nos nas redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, estamos em todo lado, pessoal. Apple Podcast, Spotify, e é isso, pessoal, uma boa semana e obrigado por nos assistirem.